bem com vocês? Hoje é o nosso episódio piloto do Café com Danda. É um programa de escuta, de falar, de ficar à vontade. Então, se achegue com a gente e aproveite e pegue o seu café e vem comigo. E hoje quem está aqui é uma pessoa que eu gosto muito, é de longa data, é do ensino médio e que virou para a vida. Minha grande amiga Gabriela, seja bem-vinda. Obrigada, É muito bom te ter aqui. E aí, se apresenta. Bom, meu nome é Gabriela. Como assim? Me apresentar. Falar o que de mim? Você, fica à vontade. Bom, formada em engenharia, casada com Everton, mãe dele Elzinho, mãe também da Daenerys, do Inosuke, de plantas. Mãe de planta. E muito feliz da vida. Ótimo, mas a pergunta que não quer calar sobre o café, já que é café com Danda, então vamos falar o café. O seu café você prefere como? Com açúcar, sem açúcar, Sim. quente com uma boa fofoca? Muito quente. Me recordo muito bem do tempo de ensino médio. Então pode ficar à vontade, tá? Eu prefiro o meu com adoçante, confesso. Enquanto você vai colocando café, eu também irei colocar o meu, com certeza. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Lá no ensino médio, você já se via já como engenheira? Não. Ou foi do Neida? Como que se deu esse processo da engenharia na sua vida? Olha, para começar foi lá no ensino fundamental, porque eu não queria seguir nessa área. Sim. Na verdade, não tinha planejamento nenhum. Só que minha avó criou todos os filhos, netos, tudo para ser da área industrial, porque ela falava que a área industrial dava dinheiro. Diferente da irmã dela, que criou os filhos, netos, para ser tudo da área de medicina. E aí, eu queria muito ir para a área de artes, de letras em português, música, eu queria muito para esse lado. Só que quando eu terminei o ensino fundamental, eu falei com minha mãe para a gente me matricular no instituto. Aham, sim. Pois é, aí eu falei assim, vamos para lá, porque lá tinha algumas coisas mais voltadas para arte, né? Tipo, tinha canto coral lá, tinha o pessoal não é telecomunicações, esqueci como é que fala, mais voltado para mídia, sabe? Uhum. E aí, jornalismo, essas coisas. Lá eles faziam algumas peças de teatro. O que eu vi lá, pelo menos quando eu fui visitar na escola, me deu essa sensação que era uma escola mais voltada para arte na época. Sim. E aí eu falei assim, eu quero estudar aqui. Aí minha mãe matriculou lá. Aí o que minha avó fez? Minha mãe viajou, minha avó foi lá, me desmatriculou de lá e me colocou no Arnulfo. Aí eu fui estudar no Arnulfo. E aí eu porque queria então fazer técnico em mecânica. Porque o meu tio, que eu sempre admirei, ele é engenheiro mecânico. Sim. E aí eu falei assim, vou fazer técnico em mecânica, e não consegui. Uhum. Aí só tinha técnico em elétrica. Aí eu falei assim, então tá bom, então vou fazer técnico em elétrica. Aí fiz, gostei do curso, continuei, e aí fiz estágio numa empresa que fazia manutenção em equipamentos médicos hospitalares. E eu falei assim, não é para mim, eu quero ir para a área da automação, um pouco mais voltado para mecânica, né? Não queria ficar nisso. E aí, Sim. Por um acaso, eu falei assim, bicho, mas se eu for para a área de engenharia mecânica, eu vou competir com meu tio. E na minha cabeça, naquela época, eu não tinha condições de competir com meu tio, porque eu falava assim, cara, o cara é muito pica do conhecimento, fodarástico, e eu nunca vou conseguir chegar naquilo. Uhum. E aí, tipo assim, eu tenho ele como meu pai, inclusive, né? E aí eu falei assim... O nome do tio, desculpa? Tio Fritz. Tio Fritz. Beijo, tio Fritz. Continue. Aí eu falei assim, cara, não dá para mim, eu vou ter que fazer outra coisa. Então eu vou para engenharia elétrica, eu fiz técnico em elétrica, acabei no meio disso tudo fazendo também técnico em mecânica, né? Mas porque eu ganhei uma bolsa, mas fiz engenharia elétrica e aí segui nisso. Mas eu teria ido para a área da música facilmente. Me recordo, né? Cantamos no coral, inclusive. No coral. Sim, eu fui do grupo do coral. E diga-se de passagem, eu gostava muito, era uma época muito boa, muito né? Boa.
Mas me diga, hoje você atua na área da saúde, correto? Uhum. Explica um pouquinho para a gente como é essa questão de engenharia e saúde. Fala um pouquinho para a gente essa Hoje, conexão. as pessoas, quando elas pensam em hospital, quando elas pensam em atendimento, elas estão sempre pensando no médico. E aí, depois da pandemia, as pessoas passaram a ver a enfermagem, né? Porque a enfermagem, inclusive, era muito não vista. Sim. Só que existem outros profissionais, não só da assistência, né? Fisioterapia, enfim, fono, inúmeros outros, né? Mas existe também o que a gente chama de área meio, que é o pessoal que faz os bastidores acontecerem, né? Porque para a comidinha chegar lá para o paciente, ela tem que passar pela cozinha, né? Alguém tem que botar nos pratinhos, tem que servir. A descarga que está lá, alguém tem que dar manutenção, porque da manutenção alguém tem que trocar a lâmpada, né? Então, assim, existe muita coisa na área meio que o pessoal não sabe que tem dentro do hospital. Então, por incrível que pareça, tem engenheiro no hospital. E precisa de muito, engenheiro, arquiteto, né? Isso aí é bastante, assim. E tem todas as áreas para engenharia, pelo menos as mais faladas, as mais conhecidas, né? As mais antigas de casa, vamos dizer assim, engenharia elétrica, mecânica, civil, né? Arquitetura, isso precisa muito em hospital. E aí eu acabo trabalhando nesse meio, né? Flutuando aí entre várias áreas, porque eu estou mais na parte da gestão agora, eu não fico na parte de projeto, também não sou responsável técnica, mas eu estou sempre bisbilhotando todas as áreas de forma indireta. Entendi. E aí, nisso tudo aí, qual é a parte que você mais ama? Fala assim, nossa, aqui dentro eu amo fazer isso aqui, ou não tem? Tem. É a área de equipamento médico hospitalar, inclusive a minha especialização na engenharia clínica, Ah, muito que bom. para quem não sabe, ficou muito falado depois da pandemia, né, ventilador pulmonar, Uhum. mas tem inúmeros outros equipamentos que a gente utiliza para monitorar como é que estão os sinais vitais do paciente, para auxiliar a ventilação mecânica do paciente, para fazer diagnóstico por imagem, né, tipo assim, utilizar um raio-x, um arco cirúrgico, uma ressonância, né, uma tomografia, inúmeros outros equipamentos que a gente utiliza dentro de hospital precisam passar por manutenções periódicas, que senão para do paciente. É um risco à vida do paciente, né, dependendo do que for. Sim. A gente costuma falar nessa área que existe a vida do paciente antes e depois de passar por algum tipo de procedimento. Então, assim, aquilo pode ser um divisor de águas na vida de alguém, né? Você pode mudar radicalmente a vida da pessoa quando ela passa por certos tipos de procedimento. Então, todos os equipamentos médicos, eles têm que ser muito bem cuidados. E é isso que, né, pelo menos essa é uma das partes, é uma das coisas que a engenharia faz dentro do hospital. Né, a gente pode classificar aí como o pessoal de obras, né, quem constrói o hospital, quem expande ele, né, muda um setor de um lugar para o outro, enfim, faz as grandes reformas, né, que as grandes obras. Tem o pessoal da engenharia de manutenção predial, que é para manter o prédio mesmo, né, a parte civil, pintura, né, telhado, enfim, tantas outras coisas. Também pode cuidar da parte de hidrossanitárias, né, esgoto, água, Uhum. parte de elétrica, né, tem as tomadinhas, tem quadro de disjuntor, quadro elétrico, tem subestação, gerador, tem tantas coisas dentro de hospital que a gente cuida. E aí, saindo da parte de manutenção predial, a gente tem a engenharia clínica, né, que a engenharia clínica ela é fundamental para cuidar de gerenciamento de todas as tecnologias médicas, né, que a gente fala que são os equipamentos médicos hospitalares. Então, tenho a oportunidade hoje de onde eu trabalho de auxiliar nisso tudo, tá gerenciando tudo isso, né? Essa parte toda da engenharia em hospital. Ótimo. E nesse seu legado, né? Porque na verdade a nossa vida, de certa forma, te deixa um legado, né? No seu caminhar. Tem alguma história que te marcou muito, que você viu e falou assim, nossa, realmente, é por isso que eu faço isso aqui? Tem, tem. É que, na verdade, não é só uma história, são várias histórias, assim. Hoje, eu trabalho em uma empresa que presta serviço para o Estado do Espírito Santo. A gente gerencia hospitais públicos do Estado do Espírito Santo.
Então, assim, aquilo que a gente faz hoje é um carinho com os hospitais do SUS muito grande. E isso é um orgulho danado que eu tenho. Eu tenho muito orgulho de falar, de fazer o que eu faço. Eu falo com a minha equipe sempre que a gente, como engenharia, está fazendo coisa que os hospitais do SUS nunca viram, pelo menos aqui no estado do Espírito Santo. É um cuidado, sabe? E aí, quando a gente recebe esses feedbacks dos pacientes falando, nossa, tinha um bolor aqui, aí veio uma equipe, tratou, tinha um vazamento, a descarga não descia, ou, poxa, fizeram a manutenção da minha cama, fizeram a manutenção da cadeira do papai para a pessoa que está me acompanhando aqui, sabe? Tudo isso, ai, poxa, não tinha uma televisão, colocaram aqui, ai, o ar-condicionado não funcionava, botaram para climatizar. Então, assim, tudo isso são feedbacks que a gente vai juntando e a gente vai vendo como que a gente faz diferença na vida das pessoas, Sim. porque, imagina, Danda, a maior parte das pessoas não tem condições para ter um plano de saúde, né? Ter uma saúde suplementar. E aí, a gente que trabalha no SUS, poder fazer parte de uma mudança na vida das pessoas, cara, isso para mim, na minha vida, isso é espetacular. Eu juntei meu propósito de vida, que é ajudar pessoas, né, que eu me descobri nisso, e junto com o meu trabalho. Então, assim, eu tô totalmente realizada trabalhando aonde eu trabalho, porque eu trabalho com coisas que eu amo, que eu trabalho com engenharia e trabalho ajudando pessoas. Então, para mim, isso é fundamental. Perfeito. Nossa, eu tô até começando a olhar a engenharia com outros De olhos. outra forma. E aí, assim, aproveitando essa perspectiva, ser mulher na engenharia hoje é de fato um ato político. E pelo menos a mídia mostra, né, que a maioria das pessoas que estão na engenharia são homens. E você sendo mulher lá dentro, e acredito que uma liderança, você já passou por alguma situação delicada? Na minha empresa, não. Lá é um ambiente muito acolhedor. E aí você poderia falar assim, tá falando isso porque tá puxando o saco da empresa, quando na verdade não. Se eu tivesse que falar mal, eu realmente falaria. E você me conhece, que eu sou muito sincera nas coisas que... Somos. Eu não tenho esses negócios de ficar passando pano, não. Lá realmente, assim, o clima organizacional é realmente muito bom. Mas eu já passei uma situação, não dentro da minha empresa, da minha empresa não, da empresa que eu trabalhava, tá? Mas na época que eu trabalhava na antiga empresa, eu trabalhava como técnica de equipamentos médicos, e aí eu fui conversar com o cliente, né, e estava do lado de um técnico parceiro, então nós dois fomos lá conversar com o cliente, e aí eu me dirigia à pessoa e a pessoa só respondia o meu amigo, meu colega de trabalho. E eu fazia a pergunta, eu respondia ele, e ele só olhava para o rapaz que estava do meu lado. E eu achei isso assim, de uma coisa tão ridícula, tão boba. E aí tem também uma pessoa mas ela não é engenheira, só que ela também trabalha na nossa área, porque na verdade, como eu falei, né, precisa de arquiteto. Ela é arquiteta, né? E ela passou também por uma discriminação aí de uma pessoa de alta gestão aí em um dos hospitais, né? Que a pessoa falava algumas coisas assim banais, sabe? Tipo, porque tem pessoas que até hoje acreditam que engenharia é só para homem, quando na verdade não tem nada a ver, cara. Eu acho que você tem que ser competente, né? Você pode ser uma mulher muito sensível para trabalhar na área, mas você também pode ser um homem muito explosivo. Então, se você tem dois extremos, eu acho que, né, os extremos para essa profissão talvez não se adequem muito bem para os dias de hoje, né? Então, assim, não adianta nada você ter falar mal de uma mulher que é muito sensível, que é muito chorona, não serve para fazer uma reunião, mas também você tem um cara que fica gritando, batendo na mesa com todo mundo. Então, assim, eu acho que é meio difícil, né? Mas para homem isso é engraçado, porque para homem, você pode ser o cara bonzão que vai bater na mesa, que vai estourar, e nós mulheres, infelizmente, a gente não pode fazer isso, né? Sabemos muito Parece bem. até que a gente está indo por um caminho de papo feminista, o qual também não tenho nada contra, sou super a favor, mas quando na verdade é sobre igualdade mesmo, né? Eu acho que se um homem pode bater na mesa, pode falar alto, pode ser rude, então a mulher também pode, só que na verdade não é assim que funciona. A gente Na realidade, né, dos a fatos. gente é taxada como louca, né? Então, assim, é bacana a gente ter esse tipo de conversa, que talvez isso vai desmistificando ao longo do tempo, acho que isso vai mudando um pouco a concepção das pessoas, o entendimento das pessoas sobre o que a gente pode ou não fazer, em quais áreas a gente pode ou não trabalhar. Eu acredito que engenharia é para todo mundo, arquitetura é para todo mundo, basta você ser competente.
né? Sim. Mas assim, eu passar por alguma situação de desconforto atualmente no lugar onde eu estou, não. Mas como técnica já passei, foi bem ruim, bem bad. Nossa, eu Inclusive, imagino. essa pessoa que eu estou citando, depois que ela saiu, ela foi trabalhar em um outro ponto assim da empresa. E aí a pessoa que estava na gestão lá, que estava acima dela na gestão, falou o seguinte pro parceiro dela, né? Falou assim, ó, quando você for contratar outra pessoa agora, vê se contratar um homem, tá? O que é bem assim, é de um... Ai, meu Deus, é cada uma que a gente escuta. É de um machismo, né? O português, claro. É isso aí. É de um machismo. Mas, né, a gente gigante. vai vivendo, basta ser competente. A gente vai calando a boca desse pessoal. E aí, a partir disso aí, hoje, o que te mantém firme? Com certeza, fazer o que eu faço. Eu falei, né? Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelas coisas que eu faço. E eu encontrei meu propósito de vida alinhado com o que eu trabalho hoje. Além de ter um clima organizacional bom. Mas também porque eu tenho uma pessoa, né, a minha chefe imediata, que ela é maravilhosa. E ela é engenheira, assim como eu, ela é engenheira eletricista. E eu acho o máximo, porque ela só trabalha no salto. Para eu ver ela de tênis, é raríssimo do raríssimo do raríssimo. Porque ela sabe que ela vai andar muito no hospital. Acho que eu só vi ela de tênis 2 vezes. A gente trabalha juntos há mais de 4 anos. E ela tá sempre num salto, às vezes tá num salto agulha, uma bota de bico fino. Engenheira, maquiadérrima, toda sempre arrumada, perfumadíssima, mostrando que só que a gente está na engenharia, a gente tem que ficar andando igual um homem, não. A gente vai toda arrumadinha também e põe todo mundo no sapatinho. Ótimo. E aí, é nessa perspectiva, né? Aproveitando essa questão de engenharia, realmente, eu estou olhando a engenharia com outros olhos, né? E é muito legal isso. Você tem sonhos para além de crescimento, galgar mais espaço, outros locais? Outros locais agora não, assim, eu gosto de onde eu estou e meus planos para daqui a 5 anos é estar nesse lugar, se eu puder. Se nada acontecer até lá. Mas isso somando também com trabalhar com consultoria, parte, né, fazer algumas outras coisas, também voltadas para esse meio e também para a parte de gestão. Eu gosto muito da gestão. Não que eu não esteja fazendo gestão agora, sim, eu estou, mas também trabalhar com gestão de pessoas diretamente, fazer consultoria de gestão de pessoas, né, trabalhar mais para essa parte de desenvolver liderança, não só com engenharia clínica, engenharia de obra, engenharia de manutenção predial, mas também a parte de gestão de pessoas. Isso é uma coisa que realmente... Desenvolvimento de lideranças é uma coisa que eu realmente gosto muito. E aí a gente vai um pouco... eu vou pegar mais café. Né? Pode ficar à vontade, por favor. Para o novo quadro aqui, se eu pudesse pedir um conselho hoje, se você tivesse a oportunidade de ter algum famoso, ou enfim, alguém grande na engenharia, qual seria o conselho que você pediria para essa pessoa? E quem é essa pessoa, claro. Quando eu penso em pessoas assim, se eu tivesse que pedir conselho, eu pediria conselhos de pessoas precursoras na área, sabe? Eu não tenho nenhum apego sobre pessoa famosa, alguém que eu gostaria muito de conversar. Quando eu paro para pensar em alguém que eu gostaria de pedir conselho, seriam os meus avós. Por incrível que pareça. Não que eu não admire as outras pessoas que passaram, ou por exemplo, a primeira engenheira que entrou na NASA, a primeira... Realmente, eu gostaria também de conversar com essas pessoas, mas eu gostaria de perguntar algumas coisas para os meus avós, tipo assim, tá, para onde você iria agora? Eu gostaria de perguntar, tipo, você acha que compensa largar tudo que eu já estudei até aqui? Porque, cara, foi um chão também, né? Já comi chão. E assim, depois que eu tive filho, eu confesso que eu já gostava de cuidar da casa, né? Eu não sou nenhuma perfeita, lunática, maravilhosa, aciada na casa, né? Mas minha casa já anda ajeitadinha também, né? Ela não é largada, não, ela é ajeitada, a minha casa, com licença. É sobre isso. Não sou a melhor dona de casa, não, mas eu tô ali, no limite, né?
competindo. É isso. E aí descobri, depois que eu tive filho, que eu gosto muito mais de ajeitar a casa, cuidar das coisas da casa e de cuidar do meu filho. Gente, eu sou apaixonada por cuidar do meu filho. Realmente, cansa. Não vamos, assim, romantizar, porque eu acho que as pessoas romantizam muito maternidade. E tem hora, cara, que você dá vontade de dar um surto, bater com a cabeça na parede, porque você não pode fazer nada com o menino. Você vai fazer o quê? Não vai fazer nada com o menino, né? Lógico. Mas dá vontade de falar assim, meu Deus do céu, que coisa difícil. Mas mesmo assim, e às vezes eu paro para pensar e tipo assim, tá, mas para onde que eu iria? Seria melhor largar tudo que eu já estudei até aqui para me dedicar à vida no lar, cuidar, que até eu também tenho vontade de ter mais filhos, né? Tenho vontade disso, de seguir pelo ramo da maternidade, né? Ou ficar me dedicando ao profissional. Então, assim, hoje a Gabriela é muito dividida entre trabalho, família e casa, né? Eu me divido muito nisso. Mas às vezes eu fico pensando, cara, eu realmente gostaria de depositar muito mais da minha energia no meu lar e da minha família, né? Eu perguntaria muito para minhas avós, as minhas avós, né, algumas delas já faleceram, que eu tenho meu pai de sangue e tenho meu pai de criação. É isso. E aí, meu pai de criação, minha avó tá viva, minha avózinha, eu converso muito com ela, inclusive. Mas assim, o meu pai de sangue, a minha avózinha já faleceu. E eu perguntaria para ela e para minha avó materna também, que faleceu ano passado, perguntaria o que elas fariam. Né? E o que é engraçado, porque minha avó materna, ela sempre foi o tipo de pessoa que achava que a gente tinha que estudar, independente de ser homem ou ser mulher. A minha avó, ela era muito voltada para ser machista, mas tinha umas coisas interessantes na minha avó. Ela não admitia que a gente ficasse sem trabalhar, sem estudar, porque ela falava que a gente tinha que trabalhar e estudar, sendo mulher principalmente. E minha avó realmente, assim, ela não era muito aciada na casa. Aciada. Ela ensinou muito pra gente, realmente. Eu aprendi muita coisa de limpeza e cuidado de casa com ela. Poderia ter aprendido muito mais. Minha avó era péssima de cozinhar, gente. Péssima, meu Deus do céu. Não fazia uma comida, só fazia assim. As comidas que ela gostava, ela sabia fazer muito bem. Mas as outras coisas. Tanto é que eu ficava assim, gente, vocês estão falando que a avó de vocês cozinha bem, sabe fazer bolo, pão. E minha avó não era disso. Mas ela era muito de colocar a gente para trabalhar, para estudar. Nisso, o machismo não pegou na cabeça dela, não. Ela era machista para outras coisas. Mas, assim, eu fico me perguntando o que ela diria sobre, né? Que ela sempre foi muito firme, muito rígida comigo para eu seguir, para eu estudar, ter uma profissão. Mas se eu virasse para ela e falasse assim, nossa, o que eu faria daqui não 5 anos, mas daqui a 10 anos, se eu me estabilizasse, se eu ficasse só em casa, o que ela diria? Eu perguntaria isso para ela, esse é um conselho que eu pediria. O que ela faria? É verdade, nossa, a questão afetiva é muito forte, né? Para nós é extremamente... Mas para mim é muito importante. Não, fundamental, é importante demais. E aí, agora é o momento, Danda responde. Fique à vontade, se você quiser me perguntar algo. E também iremos aproveitar e já abrir essa caixinha, no caso de Danda responde. É só vocês colocarem no comentário a dúvida, né? Que no próximo episódio eu vou estar respondendo Você não falou essa dúvida que está no comentário. Tem alguma dúvida? Eu tenho. Vamos lá. Tem mais de uma, mas eu vou me contentar com Por favor, por favor. Quais são os planos da Danda para daqui a 5 anos? Danda daqui a 5 anos espera estar monetizando, bombada nesse canal, não vou mentir, mas com uma boa estabilidade financeira, né? Daqui a 5 anos, talvez Gabriela seja tia Gabriela, que está nos planejamentos, devagar, mas a gente vai alinhando, mas profissionalmente é isso, tá monetizando e também tá estável financeiramente. Adorei. Tem que ser, né, minha amiga? Gostei. Tem que Gostei ser. da tia Gabi. Tia Gabi. Tia Gabi é a possibilidade. Você já sabe que nós vamos pegar Elielzinho. Não, porque ainda vai ter Dudu e Heleninha, né? Daqui a 5 anos a gente vai descobrir se Dudu e Heleninha vieram, tá? Aí vai juntar Elielzinho, Dudu e Heleninha
junto com o Pitico de Danda. 2 ainda, né? Que o 2. 5 planejamento aí crianças. tá bom, né? Tá bom, tá bom. Uma viagem fica tudo com a tia Gabi, outra viagem fica tudo Isso, com a tudo tia Danda. é isso aí. É que vocês não estão vendo, mas tem uma pessoa ali, ó, que tá assim, ó, vibrante, vibrante, vibrante. Mas, amiga, é uma honra abrir esse projeto com você, tá? Estou muito feliz. E aí, aproveitando essa perspectiva, qual seria o conselho que você daria para uma criança, uma menina ou uma adolescente que está ali na dúvida, né? Ali no segundo para o terceiro ano, que pensa na engenharia, né? E hoje ela acabou apresentando para a gente, né, uma nova perspectiva, um novo caminho, né, que é o caminho da saúde. Qual seria o conselho que você daria para uma criança em relação à sua área? seja paciente. As coisas acontecem. Eu acho que a gente está vivendo num mundo muito corrido, em que a gente quer ter um resultado muito rápido. E as coisas não são assim. Uhum. Ser competente ou não ser competente, isso vai depender de você, da empresa também que você está, se a pessoa vai conseguir te ajudar a se desenvolver, porque quando você chega muito cru na área, você precisa de um bom gestor. Mas assim, hoje eu percebo que para algumas pessoas, se você já não chega num cargo de liderança, se você já não chega sendo manda-chuva, não é importante. Aí eu vou desclassificar, eu vou cair fora, eu vou pular fora do meu emprego. Ou, por exemplo, eu estou num lugar que me paga bem, estou num emprego que me paga bem, mas tem um gestor imediato, tem uma pessoa que está ali, que está me incomodando muito. E, cara, essas pessoas passam, entendeu? Eu acho que a gente está vendo a vida muito rápida, a gente está vendo um recorte mensal, anual, a gente não está vendo uma perspectiva de 3, 5 anos, que é médio prazo, né? Se a gente acha que não, mas 3 anos não passa tão rápido nem tão devagar. Né? Uhum. Eu acho que se eu olhar para 3 anos atrás, cara, muita coisa mudou na minha vida. Sim, sim. Muita coisa mudou. Então, assim, eu acho que para quem tá saindo agora, né, do ensino médio, quer ir para a faculdade, quiser seguir nessa área de engenharia, tem muita oportunidade. Né? Para a galera que é do Espírito Santo, acho que só tem área industrial, mas não tem. Nossa, tem áreas para lá e tem muito, inclusive. Estão até construindo mais hospitais aqui. Então, assim, vai com calma, tá? Aprende tudo que puder, se especializa, faça cursos e principalmente, cara, uma coisa que eu estava conversando com a minha chefe, minha gerente maravilhosa. Estava conversando com ela semana passada e essa semana, porque a gente estava dando feedback para algumas pessoas do time, né? Uhum. E a gente conversou muito sobre o que a engenharia não nos ensina. Então, a engenharia não nos ensina a lidar com pessoas. Então, se você está fazendo engenharia, vai fazer engenharia e quer ir para a área hospitalar, cara, nada melhor do que fazer curso para entender sobre gestão emocional, né? Inteligência emocional, que eles chamam muito hoje em dia, ler sobre, né? Para você entender que, na verdade, muitas das vezes, as pessoas que estão na liderança ali de um hospital, inclusive não só de hospital, eu acho que qualquer lugar, muitas das pessoas estão despreparadas para estar ali. Né? Elas estão como seu líder imediato, seu gestor imediato, mas elas não têm nenhuma sabedoria para lidar com as pessoas. Então, quando a outra parte não tem, você que tem que ter. Tá? Então, assim, eu acho que é fundamental isso. Você estar preparado emocionalmente e não deixar a pessoa te jogar para o campo dela, te levar para o campo dela. A pessoa está estressada, a pessoa tem demandas para entregar, então não pega aquilo para você. Isso, assim, é um conselho que eu dou que é fundamental para a vida, inclusive. Não deixa a pessoa te guiar, te tirar da sua paz, definir o seu dia, definir a sua semana. Faz você. Não deixa essa pessoa atrapalhar a sua vida. Minha amiga, que história linda, maravilhosa. Obrigada, amiga. É um lado assim, né, que a gente nunca parou realmente, isso é um fato, a gente nunca parou para conversar exatamente sobre essa área, né, sobre a sua área de atuação. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, você pode falar para a gente aí, para a galera estar te adicionando e estar conhecendo melhor o seu trabalho?
Instagram, _ Gabriela, depois você escreve, né? A gente escreve não. Gabriela com 2A, né? Gabriela Maciel, com 2A também. LinkedIn, Gabriela Maciel. Eu acho que é só a rede social. Eu não tenho TikTok. Eu sou uma pessoa, gente. Sabe quando você vê que a pessoa não vai acompanhando a tecnologia, a pessoa vai começando a ficar pra trás. Começa a ficar velha. Porque a velhice não é a idade, gente. A velhice tá na cabeça, tá? Lembra disso sempre. A velhice não é a idade, ela tá na cabeça. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu não tenho esse ânimo pro TikTok. Muito rápido. Não, é muito rápido. E eu gosto de uma coisa mais serena. Eu sou uma pessoa mais tranquila. Assim, eu sou muito agitada para trabalhar. Mas no meu dia a dia eu não sou esse personagem, gente. Eu não fico lá o tempo todo. Entendeu? Eu prefiro não. Então, assim, eu só tenho essas redes sociais. E pouco movimentado, inclusive. Já movimentei mais, mas... Assim, eu até fiz uma um pouco mais serena. Um pouco mais serena, querida. Não, eu sou uma pessoa muito alegre. Uma pessoa que fala bastante, não deixa passar um comentário, né? Como é que é? Não é um comentário ácido, é um comentário requintado. É isso. Eu não deixo passar. Nunca. Mas eu acho que eu sou uma pessoa mais tranquila no dia a dia, amiga. Eu sou, né? Claro que é. Agora, vamos lá, um gole rápido, aquela resposta de bate rápido. Uma lembrança nossa da escola. Pedra da cebola. Justo! O medo que você superou. Falar em público. Um lugar onde você se reconecta. Minha casa, com certeza. Um livro que te marcou. Eu fiquei pensando sobre isso, um livro que me marcou, porque vários me marcaram, mas, assim, um livro que foi divisor de águas na minha vida foi Quem é Você, Alaska? E é um livro muito para adolescente, tipo, né? Eu li na época, eu era adolescente, mas ele foi um divisor de águas na minha mente, porque algumas coisas não têm resposta na sua vida, e é isso. E para mim tudo tinha que ter resposta. E eu não tinha resposta para algumas coisas na minha vida, isso me incomodava muito. Depois que eu li esse livro, eu fui uma Gabriela antes de ler esse livro e depois de ler esse livro. Porque terminou o livro sem uma resposta principal. E eu falei assim, é isso. Tem coisas na vida que não tem resposta. Não tem resposta. E a gente tem que se contentar com isso e seguir. Não dá para ficar arrastando aquele peso para descobrir a resposta de tudo. Então, assim, esse realmente me marcou muito. E um desejo que você ainda guarda e que vai conquistar. Não sei se eu vou conquistar, amiga. Não, pensamento positivo. Porque assim, mas eu quero muito fazer faculdade de música. É uma loucura, né? Legal do tempo de ensino médio do coral. Muita coisa. Gente, então, esse foi o primeiro gole do Café com Danda, tá? Que ele aqueça o seu ouvido, né, de quem ouviu, né, e que esse encontro aqueça também o seu coração. Até a próxima. Tchau.